e a Júlia diz que isso poderia terminar em uma tragédia e pergunta se ele já parou para imaginar o pai e o filho se enfrentando pela mesma mulher, porque isso seria a pior traição para o Rafael e a pior dor que ele poderia enfrentar. Furioso, o Otávio pega nos braços da Júlia e diz para ela nunca mais falar uma estupidez daquela, senão ele vai pegar ela e jogar para fora daquela casa para todo sempre. Tudo começa logo depois que o Rafael e a Fernanda curtem uma piscina e logo depois ele diz que tem que sair para resolver umas coisas, se despede e vai embora. Só que a Fernanda continua no local e nem percebe que o Otávio está ali, escondido por trás de uma árvore, cobiçando ela. Mas nesse momento a Júlia chega, faz um susto no Otávio e questiona por que ele está ali cobiçando a esposa do seu próprio filho. O Otávio imediatamente manda ela se calar e pergunta se ela está ficando louca. Ela fica revoltada com o Otávio e diz que quem está ficando louco é ele e repete mais uma vez que ele está ali cobiçando a esposa do seu próprio filho. O Otávio fica encarando ela raivosamente e a cena vai para a casa da Joana, que está tomando uma lapada com a Miriam. A Miriam, por sua vez, diz a ela que está com muito medo da menopausa e a Joana tenta lhe confortar e diz para ela ter calma porque isso um dia iria chegar, porque faz parte da vida, e tenta confortar a Miriam e diz para ela não ter medo e se cuidar. Já o Otávio, por sua vez, depois de ser envergonhado, ele vem arrastando a Júlia para o seu escritório e tranca a porta. A Júlia reclama com ele perguntando se ele está ficando louco. Após ele fechar a porta, ele parte para cima da Júlia e diz que ela está proibida de repetir essas estupidez que ela acabou de falar, que ele está ali cobiçando a Fernanda. A Júlia afirma que isso não é certo e que viu perfeitamente que ele estava cobiçando ela. O Otávio, por sua vez, tenta contornar essa situação e a Júlia diz que isso poderia terminar em uma tragédia e pergunta se ele já parou para imaginar o pai e o filho se enfrentando pela mesma mulher, porque isso seria a pior traição para o Rafael e a pior dor que ele poderia enfrentar. Furioso, o Otávio pega nos braços da Júlia e diz para ela nunca mais falar uma estupidez daquela, senão ele vai pegar ela e jogar para fora daquela casa para todo sempre. Ela tenta questionar e o Otávio rebate ela e diz que a Fernanda só está ali na casa dele porque a Isabela não conseguiu segurar o Rafael. Depois ele, com muita raiva, pega no pescoço da Júlia e diz que é melhor ela não dizer isso pra ninguém, e em especial a esposa dele, e pergunta se ela entendeu isso. Ela responde que sim e ele puxa ela pelos seus braços, expulsa ela do escritório, tranca a porta e, furioso, joga uma cadeira em direção à mesa contra a parede. O Rafael e o Davi estão conversando sobre as eleições e depois ele e o Davi diz que isso é muito errado porque o pai dele vai concorrer também às eleições e isso poderia apresentar problemas porque ele, o Rafael, apoia ele mesmo que o pai dele também esteja concorrendo ao cargo. O Rafael declara que isso está parecendo um conflito de interesses por parte do pai dele, mas declara também que ele está determinado a apoiar o Davi, custe o que custar. O Otávio, ainda revoltado, sai de seu escritório e dá de cara com a Fernanda e muda imediatamente o seu semblante. Chama pelo nome dela e diz que já iria buscar ela. A Fernanda pergunta para que ele iria buscar ela. O Otávio responde que é porque ele tem uma bela surpresa para ela e a Fernanda fica sem entender, mas não se deixa levar facilmente e tenta dizer a ele que deixe isso para outra hora até que o Rafael volte. O Otávio insiste e chama ela novamente para ir com ele e questiona se ela não quer ir porque está com algum medo. A Fernanda responde que não, claro que não, e questiona o Otávio se ele seria capaz de fazer algum mal para ela. O Otávio responde que não e que ele quer ela muito mais do que ela imagina e ainda diz que ela tem um valor muito especial para ele. A Fernanda fica um pouco assustada, mas não deixa isso transparecer e diz que ele vai ter muito tempo para provar isso a ela. E diz que vai avisar o Rafael sobre a proposta dele. Mas o Otávio impede que ela avise ao Rafael porque é como ele já tinha dito que isso será uma surpresa. E estende as mãos para tocá-la, só que a Fernanda recua
e o Otávio finaliza pedindo a confiança dela com ele. A Fernanda dá um sorriso sem graça e diz que claro que sim, e depois eles se vão. Ao chegar na fábrica, o Carmelo trata logo de abrir uma garrafa de champanhe para comemorar a abertura novamente da fábrica. A Fernanda, nada satisfeita do que está vendo, questiona se a surpresa era aquilo. Só que o Antônio escuta e diz que eles têm que comemorar sim a abertura novamente da fábrica, e ele continua falando que vai fazer um brinde à inauguração da fábrica novamente aberta, e menciona a Fernanda que um dia aquela fábrica ali será a herança dela. Só que a Fernanda nesse momento começa a passar mal e, se sentindo fraca, ela se senta. O Otávio, por sua vez, se senta ao lado dela e pergunta se ela está se sentindo bem. O Edgar, vendo aquela cena, se achega e pergunta se aquele mal-estar que ela está passando ali não é porque ela está grávida. Só que o Otávio repreende ele na mesma hora por essa falta de respeito com a Fernanda e manda ele pedir desculpa a ela imediatamente. O Edgar se desculpa, mas o Otávio depois questiona a Fernanda se ela está ou não grávida. A Fernanda responde que não, que ainda não, e mais agora que ela não quer ficar grávida para que o povo não venha dizer que ela está querendo competir com a Isabela, porque não é assim que ela quer manter o Rafael ao seu lado. O Otávio, por sua vez, faz uma cena para o Edgar mandando ele vazar, e então ele vai embora e o Otávio continua dando uma de bom moço e diz que admira muito ela porque ela pensa assim. Só que a Fernanda pergunta por que ele, o Otávio, parece não querer que o Rafael tenha um filho dela. Ele responde que ela não pense isso dele porque ela é a esposa perfeita para o seu filho e será uma ótima mãe para o seu neto. Logo em seguida, a Júlia vem conversando asneira com a Isabela e logo depois ela entrega um teste de gravidez para ela, dizendo que ela deveria engravidar rápido do Roberto. A Isabela questiona para que ela tem que engravidar e fala que não pretende engravidar e muito menos dele, porque essa decepção não deve durar muito tempo, só deve durar o necessário, e que no máximo que elas podem fazer é que quando tudo estiver nas mãos delas, ela fingir um aborto espontâneo. Mas a Júlia responde que ela pensa muito pequeno e avisa que ela, a Isabela, tem que arrumar um jeito rápido de tentar desfazer o casamento do Rafael com a Fernanda. O Otávio e a Fernanda estão conversando sobre negócios e o Antônio interrompe ali a conversa dos dois com a notícia que o Moreno havia lhe informado que os pequenos fazendeiros levariam todo o estoque porque o mercado está muito alto e não tem para quem vender. A Fernanda diz para ele não se preocupar porque isso não vai acontecer, e o Antônio responde que tudo bem e sai para retornar a ligação de Moreno. E o Otávio brinca com a Fernanda e diz que ela é uma verdadeira toscana. Logo depois, o Rafael chega no local e a Fernanda fica mais aliviada e o Otávio não consegue esconder a sua inveja do filho e observa quando a Fernanda e o Rafael se beijam. Ele questiona o Rafael dizendo que esse comportamento era inadequado naquele ambiente e antes que o Rafael pudesse defender as suas ações, o Carmelo se aproxima e pergunta ao Otávio se ele deve abrir outra garrafa de champanhe ou ele prefere fazer primeiro o seu anúncio. O Otávio então decide logo dar o seu anúncio e chama a atenção de todos e declara sua candidatura e todos lhe aplaudem. O Edgar fica claramente desconfortável e a Fernanda bate palmas somente para cumprir tabela. Já o Germán lá atrás ergue um copo para se oferecer para ser o seu coordenador da campanha. O Antônio fala que ele, o Otávio, tem todo o seu apoio, mas o Rafael se aproxima dele e questiona o Antônio sobre o filho dele, o Davi, e se ele já está achando e dando o menino como vencido. O Otávio fica chocado com essa cena que o Rafael acaba de fazer. Mais à frente, a Isabela vai fazer o seu exame de ultrassom para ver como o bebê está e qual seria o sexo. Mas quando ela chega lá, ela faz de tudo para falar com o médico e dizer que tem muito dinheiro para que assim ela possa subornar ele para que ele invente uma história ali e diga que está realmente grávida para o Rafael quando ele entrar. Ela, nesse momento, entra em pânico pedindo para falar com o médico sozinha, só que não dá tempo porque o Rafael entra na sala na mesma hora,
antes que ela pudesse oferecer dinheiro ao médico. O médico, por sua vez, pede à enfermeira que coloque o gel para que ele possa iniciar a ultrassom. Só que a Isabela vai se surpreender quando descobrir que ela realmente está grávida, só que todos nós sabemos que não é do Rafael e sim do Roberto. O médico então mostra a imagem e manda ela comemorar porque o bebê dela está bem ali. Ela fica chocada com essa descoberta e, sem acreditar que realmente ela está grávida, o médico finaliza dizendo: olha, está tudo bem, aí está o seu bebê. E a Isabela fica apavorada sem entender nada.